Olá pessoal, vamos à continuidade com as nossas videoaulas do Enem, né? Hoje trabalharemos um tópico muito importante, tópico esse chamado de análise combinatória. Bom, basicamente toda vez que eu falar de análise combinatória, lembre-se dessas três palavrinhas mágicas: combinação, arranjo e permutação, ok? Eu sou o professor Tiago Roberto. Peço que nos sigam nas nossas redes sociais, de modo que meu trabalho consiga chegar na maioria das pessoas que precise desse assunto para obter mais êxito em matemática e, consequentemente, que passe no seu vestibular, via Enem ou via nos vestibulares das universidades próprias. Certo? Vamos lá. Antes de começar com os exercícios em si, vamos para um pequeno resumo. Vamos começar com um resumo de combinação. Bom, toda vez que eu falar de combinação, o exemplo mais simples para eu explicar é eu falar sobre salada de frutas. Pô, Tiago, salada de fruta? O que é que salada de fruta tem a ver com combinação? Vamos ver agora. Vamos lá, fui no mercado e comprei algumas frutas para minha salada de fruta. Comprei morango, comprei melão, comprei melancia e, por fim, comprei uma uva, uma uvinha. Beleza? Comprei quantas frutas? Comprei 4 frutas. Só que eu quero fazer a minha salada de fruta com somente 3 frutas. Bom, minha salada de frutas teve... Minha salada de frutas teve morango, teve melão e teve uva. Beleza? Minha irmã escolheu a salada dela com melão. Depois ela disse, quero uva. E por fim ela disse, quero morango. Poxa, preste atenção. Tem alguma coisa em comum aqui entre a minha salada de fruta e a salada de fruta de minha irmã? A resposta é sim, tem algo em comum. E o que é que tem de comum aqui? Que a salada de frutas é a mesma. É a mesma salada de frutas. Só mudou a ordem. Só que existe alguma diferença em primeiro colocar morango, depois melão e, por fim, colocar uva, do que colocar primeiro melão, depois uva e, por fim, morango? A resposta é não, tanto faz. Então, toda vez que eu falar em combinação, lembre. Primeira coisa muito importante, que coisa é essa? Ordem não importa. Na combinação, a ordem não importa. Qual é a segunda coisa importante? É a seguinte. Eu tinha quantas frutas? 4 frutas. Dessas 4 frutas, eu tive que escolher quantas? 3. Então, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho um conjunto grande. No meu conjunto grande, eu tenho quantas possibilidades? 4. Só que eu vou escolher as 4? Não. Eu vou escolher o quê? 3. Só que esses 3, tanto faz a ordem que eu escolher, porque a ordem não vai importar. Então, eu tenho um conjunto maior e eu estou dividindo esse conjunto em subconjuntos menores, com a ordem não importando. Toda vez que eu tiver em um exercício assim, significa que esse é um exercício de combinação. Beleza? Vamos lá. Só isso de combinação? Não, né? Basicamente, como aqui eu só tenho 4 frutas, fazer essa contagem manualmente seria relativamente fácil, né? Porque eu tenho 4, quero escolher de 3 em 3. Então, se você for perceber aqui, só tem 4 possibilidades. A primeira, por exemplo, deveria ser morango, melão e melancia. Essa é uma possibilidade. Depois, morango, melão e uva é outra possibilidade.
Depois, morango, melancia e uva é outra possibilidade. E a última seria melão, melancia e uva. Então, existem 4 possibilidades de eu pegar essas 4 frutas e escolher 3 a 3. Ok? Mas, como a gente não quer fazer essas contagens manualmente, existem fórmulas. Que fórmulas são essas? A primeira fórmula é a fórmula de combinação, né? Combinação simples. Que eu vou escrever assim, ó, combinação de N elementos tomados P a P. Quem é esse N? O N é a quantidade total de elementos. Tem quantos elementos aqui? 4. E o P é a quantidade de vezes, quantidade de elementos que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo 3 elementos. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é, em vez do P estar aqui, ó, ele fica aqui em cima. Combinação de N elementos tomados P a P. E a última maneira é essa aqui. Combinação de N elementos tomados P a P. Essa terceira maneira se utiliza mais de um assunto chamado binômio de Newton. A maneira que a gente mais vai utilizar será essa ou essa. Eu basicamente prefiro essa. Entretanto, tem várias questões, até do próprio Enem, que utiliza mais dessa maneira. Beleza? Agora, basicamente, o que é essa fórmula aqui? Que até agora eu não vi como é que faz a conta. Seria o quê? Seria esse N aqui, ó, fatorial, dividido pelo P fatorial, vezes N menos P fatorial. Bom, se você tem um pouquinho de dificuldade com relação a fatorial, deixa aqui nos comentários que eu faço uma revisão sobre como é que a gente calcula fatoriais e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Arranjo. Toda vez que eu falar de arranjo, você pode se atrapalhar com combinação, mas acredite, agora você não vai se atrapalhar. Deixa eu logo dizer aqui uma coisa muito importante. Na combinação, voltando, a ordem não importa. Grave isso. Na combinação, a ordem não importa. No arranjo, a ordem importa. Ponto final. A principal diferença é essa. Por que a principal diferença é essa? Porque no arranjo eu uso tudo que eu uso na combinação. Só que eu vou contar mais casos. Por quê? Porque aqui a ordem vai importar. Vamos ver em um exemplo? Vamos lá. Eu tenho um conjunto com os números, com os algarismos 1, 2 e 3. Aí a pergunta é, quantos números de 2 algarismos eu posso formar? Eu tenho 3 possibilidades e quero fazer números com 2 algarismos. Quem seria a primeira possibilidade? Seria o 12, né? Quem seria a próxima? 13. Quem seria a próxima? 21. Quem seria a próxima? 23. Ah, pequena observação. Vamos considerar que os números sejam diferentes. Certo? Porque no mesmo caso lá da salada de fruta, não adianta fazer uma salada de fruta com maçã, maçã e maçã. Porque seria só maçã. Certo? Então aqui, no caso, os algarismos também têm que ser diferentes. Vamos só se atentar para isso. Vamos lá, continuando com as possibilidades. Qual é a outra? 31. E a última? 32. Então, eu tenho um conjunto com 3 elementos. E eu estou fazendo o quê? Formando conjuntos. Agora, de 2 em 2. E eu consegui formar quantos números de 2 algarismos? Eu consegui formar 6 números. Beleza? Então, é isso. O que é um arranjo? É quando eu tenho um conjunto maior. No meu conjunto aqui tem 3 elementos. Eu estou subdividindo em conjuntos menores. Aqui são conjuntos com número com 2 algarismos. Então, como aqui é um conjunto que tem 3 elementos, aqui é um conjunto que tem 2 elementos. Ó, de 2 em 2. Aqui é um conjunto que tem 3 elementos. Ponto.
Então, eu estou pegando o conjunto maior, subdividindo em conjuntos menores, com a ordem importando. Por quê? 12 é igual a 21? Não. Então, por isso que a ordem importa. Porque, ó, quando eu mudo a ordem do algarismo, eu mudo o número. Lá na salada de fruta, não. Maçã e banana, por exemplo, é a mesma coisa de banana e maçã. Se você jogar no liquidificador, vai dar mesmo suco, a mesma vitamina. Ok? Então, vamos lá. Qual seria a nossa formulazinha? Ela é parecida com a da combinação. Só que agora a gente vai usar um A, arranjo de N elementos tomados P a P. Ou arranjo de N elementos tomados P a P. Qual é a principal diferença? Ele vai começar com o maior aqui em cima também, N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Lá na combinação aparece um P fatorial aqui, ó. Só que no arranjo não acontece. Quem é o N aqui? O N é 3, porque no meu conjunto maior tem 3 elementos. E quem é o P? 2 a 2. Certo? Então vamos lá. Isso aqui que é um arranjo. Agora, por fim, o que é uma permutação? Vamos lá. Voltando, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Beleza? E na permutação, a ordem importa. Grave essas coisinhas que são fundamentais para criarmos nosso raciocínio. Na permutação, a ordem importa. Vamos lá. Como é que eu faria contas com a minha permutação? Como é que eu raciocinaria? Eu vou usar o mesmo exemplo do anterior. 1, 2, 3. Eu quero formar agora números com 3 algarismos. Eu tenho quantos algarismos aqui? 1, 2, 3 algarismos. O que é que eu quero fazer? Números com 3 algarismos. Então, a principal diferença é essa. Eu tenho um conjunto com 3 elementos. Quero formar conjunto com esses mesmos elementos. Beleza? Então, vamos lá. É como se eu estivesse num jantar de família, em que a família está sentada na mesa. O pai em um lugar, a avó na outra, o tio na outra, a sobrinha numa cadeira. Se eu mudar as ordens dos familiares, continua a mesma família na mesa? Sim, continua a mesma família na mesa. Só que mudou a ordem. Então, a ordem das pessoas na mesa importa? Sim. Mas é a mesma família? É. Certo? Então, vamos lá. Qual seria o primeiro número aqui para formar? Mais simples, né? 123. Depois, 132. Depois, 213. Depois, 231. Depois, 312. E o último, 321. Então, eu peguei esse conjunto e eu estou misturando esse conjunto entre ele mesmo, ó, 123, 132, 213 e por aí vai. Ok? Então vamos lá. O que é uma permutação? É quando eu tenho um conjunto grande e embaralho esse conjunto todo entre ele mesmo. Então eu posso dizer que uma permutação é um caso específico de um arranjo. Porque como eu estou pegando um arranjo e eu estou dividindo em conjuntos menores, a permutação eu tenho um conjunto grande e embaralho entre ele mesmo. Certo? Então a principal diferença é essa. E qual seria a nossa fórmula? Permutação de n elementos. Esse é o caso também da permutação simples, que é igual a n fatorial. Beleza? Então as 3 formulazinhas foram apresentadas. Vamos agora aos exercícios. Vamos lá.
Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Ó, então vamos lá, nem vou continuar a leitura, eu vou pensar aqui, poxa, qual é a primeira coisa que eu tenho que perguntar? Poxa, tem quantas poltronas vagas? Então eu vou pensar, 1, 2, 3, opa, aqui sumiu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então vamos lá. Eu tenho quantos familiares? 7 familiares. E eu tenho quantas vagas aqui? 9. Então a pergunta é: o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado. Então vamos lá. Por exemplo, a avó. A avó podia estar aqui? Podia. Só que a avó podia estar aqui, ó. Vai mudar as posições? Sim, porque a gente sabe que no voo, por exemplo, as cadeiras da frente são mais caras. Ou as cadeiras que estão mais próximas da saída de emergência são mais caras. Tem as cadeiras que são para as pessoas um pouquinho mais fortes, que são mais caras. Então, mudou a posição, mudou a ordem. Então, a ordem, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. A ordem importa? Se pergunte aí, a ordem importa? A resposta é sim. Bom, se a ordem importa, só pode ser uma questão de arranjo ou permutação. Ok? Eu tenho quantas poltronas disponíveis? 9. Eu vou colocar 9 pessoas aqui? Não. Então, não pode ser permutação. Porque, para ser permutação, eu tinha que ter 9 poltronas que eu tenho e eu quero arrumar as 9 pessoas aqui. Eu não quero arrumar 9 pessoas aqui, eu quero arrumar 7 pessoas. Então, é uma questão que envolve arranjo. Por quê? Porque eu tenho 9 possibilidades. Dessas 9, eu quero calcular de quantas em quantas? De 7 em 7. Então, seria como arranjo de 9 elementos tomados 7 a 7. Esse 9 é aquele Nzinho, esse 7 é o P. Então, ficaria o quê? 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. Isso aqui é igual a 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Bom, precisaria fazer essa conta? Não, por quê? Porque a resposta está nesse formato aqui, ó. Na verdade, ele não quer saber o número exato, ele quer saber uma expressão que calcule. Então, a expressão que calcula é essa daqui. Bom, quem tiver interesse em fazer essa conta aqui, a gente tem que lembrar. Quem é fatorial de 9? Fatorial de 9 é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Só que eu vou parar no 2. Por que eu vou parar no 2? Porque tem esse 2 aqui embaixo. Então, como está tudo multiplicando aqui em cima e aqui embaixo só tem esse 2, eu posso simplificar aqui, ó. Então, atividade de casa para quem tiver interesse. Faça essa continha aqui, ó, que aí você descobre quantas possibilidades tem ao todo. Mas eu podia ter parado aqui? Podia, porque a resposta é a resposta, a letra A. Então, bem tranquila, que o segredo é você perguntar, pô, importa ou não? Eu estou subdividindo em conjuntos menores? Pô, se eu estou dividindo em conjuntos menores, só pode ser combinação ou arranjo. Mas se a ordem importa, é arranjo. Ponto final. Beleza?
Próxima. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Beleza? Um clube tem 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Beleza? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então vamos lá. Eu tenho 10 tenistas, certo? E desses 10 tenistas eu quero fazer um jogo. Como eu sei que um jogo de tênis só pode ter 2 tenistas, então eu tenho um conjunto maior de 10 e eu vou subdividir em conjuntos menores. No caso, será de 2 em 2. Então, qual é a única coisa que eu vou excluir aqui? Eu vou excluir a permutação. Ou seja, pode ser combinação ou pode ser arranjo. Qual é a segunda pergunta que eu tenho que fazer aqui? A ordem importa? Pense comigo. A ordem importa? A ordem importa? Ó, um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição. Não é só uma partida de exibição. Então, por exemplo, tem Mário e José, os escolhidos. Mas se o escolhido fosse José e Mário, é a mesma partida? Sim. Então, tanto faz eu escolher Mário e José ou José e Mário. Então, a ordem importa? Não. Então, se a ordem não importa, não é arranjo. É um exercício de combinação. Ok? Vamos lá. Combinação. Então, vamos lá. Qual a única coisa que eu quero fazer? Eu quero uma partida em que não pode ter canhoto. Então, pense comigo. Eu tenho um total de possibilidades, concorda? Que eu não sei que total é esse, mas existe um total de possibilidades. Desse total de possibilidades, eu posso ter 2 destros, eu posso ter destro e canhoto, e eu posso ter canhoto e canhoto. Não é? Eu tenho que ter 2 atletas para fazer o jogo de exibição. Então, os 2 podem ser destros, e pode ser 2 destros? Sim. Pode ser um destro e um canhoto? Sim. Pode ser 2 canhotos? Não. Então, do total de possibilidades, eu tenho que tirar. Tirar é menos. Tirar quando os 2 forem canhotos. Então, eu vou ter o total de possibilidades menos quando eu tiver canhoto e canhoto. Beleza? Então, a gente vai basicamente usar essa continha aqui. E saber que a gente vai fazer combinação. Vamos lá. Qual é o total de possibilidades? Eu tenho quantos tenistas? 10 tenistas. Como é um jogo, eu vou escolher de quantos em quantos? 2 em 2. Então, seria o quê? Combinação de 10 tomados 2 a 2. Menos. Tem quantos canhotos? 4, né? 4 canhotos. Então, combinação de 4 tomados 2 a 2. A gente vai ter que fazer essa continha aqui, armar. Que, na verdade, essa é uma questão muito parecida com a outra com relação ao formato da resposta. O formato da resposta é bem parecido. Então, vamos lá. Lembra que aqui é a combinação, viu? Então, esse 10 aqui é o N e esse 2 é o P. Esse 4 é o N, esse 2 é o P. Então, aqui seria 10 fatorial
dividido por 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Lembre lá da nossa fórmula. Vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Bom, tem resposta aí já? Opa, aqui não é vezes não, aqui é menos. Tem resposta já? Tem. Qual a única coisa que eu tenho que dar uma modificada nisso aqui, ó? 10 menos 2 é a mesma coisa de 8, né? E 4 menos 2 é a mesma coisa de 2. Então, a resposta será letra A. Então, mas é um tipo de questão que eu não preciso saber exatamente qual é, eu só quero saber qual é a expressão que calcula, ok? Mais uma vez, se tiverem com dificuldade com relação a esses tópicos de fatorial, deixem aí nos comentários que eu faço uma revisãozinha de como se calcular fatoriais, ok? Vamos lá, próxima questão. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre ele pega outros 2 filmes sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebe alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos inicialmente. Todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Vamos lá. Esse rapaz aluga filmes, né? E ele aluga de 2 em 2. Então, primeiro ele aluga 2 e ele vai começar com filme de cadê? Ação e comédia. Depois ele vai para ação e drama, sendo que tem quantos de ação? Tem 8. Tem quantos de comédia? 5. E tem quantos de drama? 3. Bom, essa é uma típica questão de permutação. Só que é uma permutação que está meio aí obscura. Porque se eu fosse pensar na permutação em si, era só jogar aqui o 8 fatorial, o 5 fatorial, o 3 fatorial, só que vai ficar meio estranho. Então vamos lá. Ele não está escolhendo de 2 em 2, então primeiro ele está escolhendo ação e depois comédia. De novo, ação, comédia e por aí vai, até o momento que se acabarem os filmes de comédia, aí ele vai vir com ação e drama, até acabar. Correto? Então o raciocínio é esse. Pega um de ação, pega outro de comédia. Pegou os 2, devolveu, pega outros 2. Ok? Só que nessa primeira casinha aqui, ó, existem quantas possibilidades de ação? Existem 8 possibilidades de ação. E existem quantas de comédia? 5. Então, quando eu multiplico, aqui vai dar 40, né? Mas eu vou deixar aí por enquanto. Depois, tem quantas possibilidades de ação? 7, né? Porque ele já escolheu, sobrou 1. E depois, quantas de comédia? 4. Então, aí vai diminuindo. Concorda comigo? 6 e 3. Depois,
5 e 2. Depois, 4 e 1. Pronto. Só que aqui tudo são possibilidades, ó. Possibilidades, possibilidades, possibilidades. Então, tem que sair multiplicando todo mundo. Só que aqui não acabaram os de ação, porque ainda tem mais 3 de ação. Só que agora entram os de drama também. Então, 3, 3, 2, 2. Opa, quase não dava. E 1, 1. Ou se eu multiplicar isso tudo aqui, vai ficar uma conta enorme. Só que eu não preciso saber qual é a conta, porque isso aqui, ó, está na forma de expressão. E você lembra que eu falei que é uma questão típica de questão de permutação, entretanto é uma permutação obscura? Como é a fórmula de permutação? P de n é n fatorial. Então, observe, por exemplo, quem é P de 3 não é 3 fatorial? E 3 fatorial é a mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 1. Então, olhe para cá, ó. Esse 8 está chegando, ó. Ele vinha aqui até esse 1, ó. Quando eu multiplico 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu estou calculando P de 8. Vezes. Quando eu pego 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu estou calculando P de 5. E aqui o final, 3 vezes 2 vezes 1 é P de 3. Beleza? O P de 8 é 8 fatorial, o P de 5 é 5 fatorial e o P de 3 é 3 fatorial. Resposta, letra B. Então, ultimamente, o Enem tem elaborado questões que você não quer saber necessariamente qual é a resposta. Você quer saber se você tem um raciocínio para conseguir idealizar e transformar em uma expressão. Como se responde? A conta não é mais importante, até porque fazer essa conta aqui seria um número enorme. Então, o Enem está procurando isso. Se você consegue raciocinar e transformar o enunciado em uma expressão matemática. Certo? Bom, começamos hoje o nosso curso de análise combinatória. Espero que realmente que vocês tenham entendido e repassem o nosso vídeo, porque eu tentei destacar muito a diferença que existe entre os 3 tópicos, né? E repassem com seus colegas. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos nossos comentários que a gente vai tentar sanar ao máximo. Quem não está inscrito ainda, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo. Grande abraço a todos e tchau, tchau.